Bom dia, meus amigos e amigas internautas. Estamos mais um dia, né, trazendo uma live aí para vocês. É um momento de reflexão. Nós sabemos que existem milhares e talvez milhões de pessoas, né, fazendo live, alguns falando uma coisa, outros falando outra, né? Uns abordando um tema, outros, assuntos dos mais diversos, né? Então, daí, antes de começar essa live, a gente tem um tempo assim de meditação, a gente reflete, mas o que será que Deus tem para mim hoje? Qual é a mensagem, o foco? Daí passou algum tempo assim, a gente pensando em várias coisas, né? Daí surgiu a ideia as novidades, né, do mundo aí, né, pessoal? Nós sabemos que todo mundo quer trazer alguma novidade. E o ser humano, a natureza do ser humano, é querer saber da última novidade, né? O que está na crista da onda, né? Vamos dizer assim, né? O que está bombando. E nós temos revistas que falam, né, dessas coisas, né? Na época eram muito mais fortes, porque a mídia impressa hoje ela decaiu um pouco, né? É evidente, a gente sabe. Mas são paralelas também, né? Quem não para olhar uma revista, um jornal, né? Às vezes está no consultório médico e está ali ou no dentista, folheando o jornal, a revista. Às vezes lá do ano tal, aí tu vê, aquela pessoa naquela época estava, né, em evidência, né? E assim como surge, desaparece, né? Então nós podemos ver que a sociedade, o mundo em si, ele está mudando todo o tempo. Surge alguém, aí parece que dá aquele brilho assim, as pessoas se encantam, né? Passa um tempinho, quando vê a pessoa já não tem aquele brilho. E vai se apagando, né? E fica lá nas lembranças, né? Nas revistas do passado. Alguma capa de revista, sei lá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a novidade mesmo, a melhor novidade, a maior de todas, é a renovação do velho homem, novidade de vida. Vamos ver o que diz aqui. Vamos ver o que diz aqui. Tá? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre novidade, né? Tá. Bom, se tu acha que Bíblia não é importante, mas vamos dar uma analisada, né? Porque tem pessoas que de repente pensam, mas eu pensei que o cara ia falar de moda, mas não é de moda, não. Olha o que diz Romanos 6,4. Isso escrito por Paulo lá no começo da igreja, né? Para quem não sabe, Paulo foi aquele que foi evangelizado por Jesus. Paulo estava perseguindo a igreja, os crentes, os irmãos lá que se convertiam, se batizavam, e Paulo, ele era meio aqueles caras assim que quer fazer tudo certinho, né? E ele era da seita, ele era da sinagoga, ele era, vamos dizer, ele era uma época, como é que se chama? Fariseu. O fariseu é aquele cara que quer fazer tudo certinho, tudo que a Bíblia diz ele quer fazer. Até se ele vendeu lá um punhado de semente, lá ele vai tirar o dízimo. Então é assim, hoje em dia nós temos os fariseus. Eles querem estar assim, impecável, assim. Mas na verdade Jesus não se agradou muito dos fariseus, porque
era aquela coisa, a balança enganosa, né? Em alguns detalhes eles eram severos no cumprimento da lei, mas lá no outro lado nem davam bola. Então não é esse tipo de procedimento que Deus quer, que Jesus aprovou, não. É aquele sentimento sincero, né? Não corrompido, né? E na época de Jesus havia sim pessoas assim que eram pessoas fiéis, né? E Jesus se agradava, pessoas humildes. Vamos lá, não só a aparência, né? Como se diz, né? Então Paulo diz assim, ó. Paulo daí caiu do cavalo naquela época, né? Ele perseguia a igreja, daí ele estava no caminho de Damasco, e Jesus falou com ele assim, ele não viu, ele viu um clarão e ele escutou a voz, né? Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Porque perseguindo a igreja persegue a Cristo, a Jesus. E aí, claro que de alguma maneira a pessoa vai ter prejuízo, né? Certo? Então assim, ó, olha o que ele diz, ó, Paulo, né? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Né? Tá vendo? Então, a novidade de vida hoje não é tu estar assim, sendo falado, sei lá, tem a pessoa que recebe algum tipo de homenagem, né, honrada. Nós vemos aí a Fafá de Belém, né, ela foi uma pessoa que foi convidada lá por uma escola de samba e ela é uma pessoa que nesse momento está em evidência, mas tem todo o passado, né? Então eu não sou nada contra, sim, a pessoa, né, receber homenagens, né? Mas a gente está se referindo, o meu propósito é o seguinte, né, pessoal? Vamos acreditar, vamos lutar, vamos espantar esse tipo de pensamento de a pessoa ficar assim meio flutuando. Não, vamos levar a sério, vamos escutar a mensagem, vamos edificar, vamos buscar poder, né? Conhecimento, graça, certo? Paulo não falou isso aí por acaso, não. Hoje em dia, essa história de novidade, de coisa maravilhosa, não é um invento lá para tu descascar batata, não é. Isso é coisa do passado. Não é tu, sabe, acreditar lá não sei no que, numa conversa lá num autor filosófico, sabe? A novidade de vida é Jesus, pessoal. Não existe outra. Eu vou ficar aqui perdendo tempo falando, sabe, para quem não quer me ouvir, então, o que eu vou ganhar? Mas eu sei que Deus me colocou aqui por um propósito. Eu tenho que incendiar, eu tenho que botar fogo. Eu tenho que colocar o Espírito Santo lá, queimar lá na casa de um, na casa do outro, sabe? Fazer a pessoa lá se acordar com uma visão, o outro não sei o que, ter uma experiência com Deus. É isso aí, incendiar. Nós temos que incendiar, a igreja tem que incendiar aqueles redutos onde o Satanás impera, entendeu? Eu estou falando agora, são 20 para 5, amanhecendo o dia do dia 12 de 2, ou seja, uma segunda-feira agora, né, vai começar. Tem gente no carnaval aí pulando, não está nem aí, está completamente perdido, está desorientado. Agora eu vi, antes de começar essa live, eu vi um grupo de pessoas, uma multidão, e é a briga ali no meio, e um dando soco, e não sabe nem contra quem está brigando. Tá, e aí tudo bem, né? Mas estão beberam, estão meio, sabe? Isso é o efeito do álcool, de alguma droga, sei lá. E daí a pessoa, não, isso é normal, tá, mas aí quando ele surgiu com uma faca, aí surgiu com não sei o quê, como já aconteceu em outras vezes, né? Uma pedrada na cabeça,
não se sabe o que pode acontecer, né, pessoal? E é isso aí, tá? Isso não é novidade de vida, lógico. E aí eu me questiono, mas Senhor, todo dia eu fazer live, todo dia eu falo de fazer live, meio, será que é por aí? Mas aí o Espírito Santo me botou na cabeça, me mostrou. Eu estou fazendo live agora, é o tempo meu. Deus me chamou, é o tempo meu, eu tenho que me dedicar, eu tenho que aproveitar, eu tenho que, sabe, aproveitar ao máximo. Ali adiante, de repente, Deus me dá uma companheira, dá sei lá, uma ajudadora, né? Já eu não vou ter a mesma liberdade que eu tenho agora. De repente Deus vai me dar um emprego lá, que eu vou ter que cumprir horário, que eu vou ser isso, aquilo, eu vou ter que ter renda. Uma pessoa que tem um relacionamento, que quer ter uma família, vai ter que ter renda. Vai ter que ter uma base, uma estrutura. Daí eu vou trabalhar numa empresa, aí eu não vai conciliar horários. De noite eu vou estar esgotado, não vou poder fazer, nem vou acordar, para falar a verdade. Tá dormindo. Aí eu não vou poder fazer live. Aí o Espírito Santo, Deus, assim me mostrou, é tipo uma corrida de como é que se diz, né? Como é que é? Aquela corrida que muitos fazem junto, né? De revezamento. O pessoal estuda como é que vai ter o melhor desempenho. Se é o cara que tem boa velocidade, se é o que tem resistência, se é e aí eles colocam o primeiro, segundo, terceiro, são 4, às vezes, não sei bem. E eles têm um bastão, e aí eles saem a 1000, né? Aí quando chega perto do outro, o outro já sai correndo, pega o bastão, vai e passa para o outro. É uma corrida, e aí o tempo que eles demoram, eles dividem, tá? E ganham um prêmio, ganham um troféu. Isso é uma vamos dizer, é uma prática que se usa, né, nas Olimpíadas. É como se diz uma prova. Tem um corredor que corre sozinho, mas tem uma prova de revezamento. E eu me sinto, eu entendi assim. E eu estou fazendo uma prova de revezamento. Vai chegar a hora que eu vou passar o bastão para outro. E o outro vai seguir. Entendeu? O Espírito Santo trabalha assim. Ele não vai botar um fardo na tua vida assim que tu vai, sabe, não suportar. Não. Ele vai te dar um tempo, vai te dar o objetivo, né? Vai te dar a palavra, sabe, tu vai ser um instrumento. Hoje tá sendo eu. Um tempo atrás eu não estava interessado, mas o que eu quero pregar? Eu fazia textos, eu gostava de escrever, eu achava que estava bom. Mas o problema é que a sociedade atual, se puder, sabe, sei lá, o esforço mínimo que né, entendeu? A leitura já está se tornando hoje uma coisa meio que ultrapassada. O que é lamentável, né, pessoal? Porque através da leitura a gente aprofunda muito mais, né, a mensagem. Eu estou escrevendo um livro, quer dizer, eu escrevi um livro e está numa editora agora e vai ser lançado. Então eu tenho muita fé que esse livro vai circular em muitos lugares. De repente não vai a minha live, mas vai o meu livro. E o meu livro não é um bate-papo como eu estou fazendo aqui sobre novidade de vida, mas é sobre uma experiência que eu tive no campo missionário. Então tudo vai se somando, né? E aí quando vê a pessoa, um aprende de um jeito, outro do outro assimila aqui, outro, né? E a obra está sendo feita. A obra está sendo feita. Aí o que eu digo? Né? É Deus. Novidade de vida, qual é a novidade de vida? Né? As coisas mais modernas, que existe melhor, é o Evangelho, pessoal. Já na época de Paulo era novidade de vida, hoje também. Não é tu ir lá se aglomerar e brigar lá por uma coisa que tu nem sabe. Tu nem sabe porque está brigando. Ali em Santa Catarina, na praia, como é que é?
Praia do Gozo, parece. Peleia, briga, né, na praia. Claro, isso aí é o velho homem. Coisa do velho homem. Vamos ver o que diz o velho homem. Vamos ver. Olha só o que diz em Efésios 4:22, que é aquelas cartas que Paulo mandava para as igrejas, né? Instruindo, né? Querendo formar assim, uma base sólida de conhecimento, né? Porque naquela época a igreja ainda era muito primitiva, não tinha muita base, muito conhecimento. E Paulo pensou, eu tenho que dar uma base moral, assim, para as pessoas entenderem o Evangelho, né? E olha só o que ele diz aqui, ó, em Efésios 4:22. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Né? Esse é o velho homem. Né? As pessoas pensam, né, que a mente humana, que os engenheiros, que os físicos, que os inventores é o novidade. Não é novidade, pessoal. Agora nós temos com o celular aqui, que bênção, né? Já estão usando o celular para quase como uma câmera, um tempo atrás seria uma parafernália de equipamentos para fazer o que nós estamos fazendo agora, né? Os estúdios. Lembra aquelas máquinas, aqueles equipamentos que eles usavam nos estúdios, pesadão, assim, e o cara, né, focalizando e tal, aí tinha um central lá, trocando de câmera para câmera, tinha um monte de gente trabalhando para botar uma coisa no ar, né? Bah, iluminação, não sei o que, pá. Eu me lembro que eu ia com o meu patrão, né, meu querido patrão, meu primeiro chefe, vamos dizer assim, né? Ele tinha uma agência pequena e ele me chamou para trabalhar com ele, e nós íamos em Cruz Alta. Naquela época, Cruz Alta era a cidade mais próxima, tinha a repetidora da RBS, e tinha uma estrutura, tinha estúdio, tinha um monte de coisa. Fazia os chroma key, sabe? Chroma key é como fazem hoje com o celular, bota aqui um fundo verde, e elimina o fundo verde e bota uma outra imagem. Isso é que se faz, ó. E daqui uns dias eu vou fazer. Já estou me preparando para fazer o chroma key, né? Aí tu não vai ver esse fundo aqui, esse objeto aqui, tu vai ver uma outra cena. Eu posso trocar, inclusive, mas ainda eu não estou bem maduro nisso aí, então calma. Então, isso era o que existia na época. Na época era novidade, mas hoje nós vemos que não é. E esse celular aqui, de repente, daqui uns dias já não vai ser mais, vai ter outros mais modernos, coisa mais moderna. Então, quer dizer, nós estamos cada vez evoluindo e buscando, mas a novidade mesmo é Jesus. Ou você acha que lá no céu não é moderno? É super, é top, é o que existe melhor. E para chegar lá, tu tem que passar por aqui, pelas escolinhas, tu vai ter que aprender, tu vai ter que absorver conhecimento, tu vai ter que tomar decisões, tu vai ter que se despojar do velho homem. Olha aqui, ó. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Agora tu imagina, será que lá no carnaval é novidade de vida? Não. Lá o que é? Velho homem. Por mais que fizeram tudo do melhor, buscaram o que existia de melhor, mas eles estão numa etapa anterior, entendeu? Porque o que acontece aqui, ó? A novidade de vida, ó, batismo na morte,
Ou seja, a pessoa tem que morrer. Sabia? Se tu quer dar alguma coisa do céu, tu quer ter chance de entrar lá na glória, esse velho homem, que uma época eu era um velho homem, tem que morrer. Parece uma coisa meio absurda, mas, sabe? Jesus, o que acontece? Jesus não morreu? Morreu. Foi pregado na cruz, suportou até que veio o anjo da morte e levou ele. Deus permitiu, entende? Deus permitiu. Porque ele tinha que passar. Só que quando ele passou para o outro lado, ele era tão perfeito, tão santo, a vida dele reta, que ele não tinha, o anjo da morte não podia manter ele preso. Ele não podia ficar lá, esperar mais tarde o julgamento, como qualquer um de nós. Né? Não, Jesus logo quando vê, ele mesmo saiu de lá. Me dá a chave aqui, Satanás, que eu quero voltar pro pai aqui, eu não vou ficar aí. Teve que dar. Antes o que era, sabe, a Bíblia fala que era tipo uma ditadura, né? Era algo assim, a morte era uma coisa assim que era uma situação assim que não tinha escapatória. Mas aí Jesus entrou e venceu. Ele passou por cima dele. Pela palavra, ele não tinha como ficar morto, acorrentado lá esperando um julgamento. Não. A alma que pecar vai morrer. Não foi o que Deus falou. Mas só que ele não pecou, então ele ressuscitou. Ele fez a coisa mais absurda que podia alguém ter feito, né? Não pecou. Daí ele resgatou, e aí com a vitória dele, de Jesus, nós entramos, como se diz, de gaiato, não, na palavra gaiato não é, né? Não é certo. Nós entramos assim, meio por tabela, sabe? Assim, meio na sombra de Jesus, né? Jesus, ele passou lá pelos portais lá e venceu, e ele nos concede esse dom também, através do batismo. Porque o batismo nas águas, pessoal, não é uma mera formalidade, não. Ele tem um significado assim que extrapola até o meu entendimento, sabe? Eu creio que tem muitos teólogos aí que vão falar sobre o batismo, vão achar argumentos, mas a coisa é tão misteriosa, é tão complexa. O batismo significa a morte do velho homem, entendeu? Com as crenças do velho homem, com as falhas do velho homem, sabe? Com a imaturidade do velho homem, com a ignorância do velho homem, os pecados do velho, sabe? Tudo o velho homem ele vai ser sepultado para gerar uma vida nova, né? Entendeu? Parece meio... É complicado, sim, é verdade. Eu me batizei, eu não sabia, poxa, o que vai ser? Eu completamente perdido lá em Porto Alegre, procurando trabalho, um emprego. E corri, nada. Daí o meu pai já impaciente, mas o que tu quer ir? Nós estamos gastando, nós estamos pagando aluguel, nós estamos isso. O que tu quer? O meu pai já estava impaciente. Mas era o plano de Deus. Ele me botou no funil ali, no brete, sabe? O boi tem o brete, ele vai, ele não pode voltar, ele só vai para frente e um por vez, né? Um por vez. Não é dois, só cabe um. E eu estava ali naquele brete e eu tive que me batizar. Foi Deus que me levou lá, não? Tu é duro, tá? Mas eu sei, mas tu vai te batizar. Aí me batizei, pronto. Depois que eu me batizei, parece que o filme foi rebobinado,
alguém veio lá e fez um corte e botou fita nova, não sei. Mas as coisas começaram a acontecer diferente. Né? Todos sabem que a pessoa, quando aluga um apartamento, na saída ele tem que pintar, tem que pagar mais isso, mais aquilo, qualquer detalhe lá que, né? E eu estava nessa, e um apartamento bom ali na Santa Cecília, né? Ali em Porto Alegre, ali, passando assim um pouquinho a Redenção, aí vai em direção, pega a Protásio, assim, né? Lá na Santa tinha um bar famoso, ali perto tinha o Zafari, né? O Trianon, que eles faziam um X, assim, não era bem um X, era um pão e era um bife de carne no meio. Era famosão em Porto Alegre, não sei se ainda tem, mas aconselho que se não tem, alguém volte, né? Porque era muito, muito requisitado. Era um bifinho bem maciozinho, eu pensei, era muito bom. Mas aí eu morava ali na Santa Cecília, correndo atrás de emprego, e nada, e nada, e nada. Até me bateu um desespero, mas o que eu vou fazer da minha vida? Eu não sabia mais nada. Deus tirou o chão. Aí depois que eu me batizo, sabe o que acontece? O pessoal lá da imobiliária, Porto Alegre, os imobiliários são enormes, né? Não é brincadeira. Daí eles me contataram, tive que ir lá conversar com o homem, né? Ele disse, olha, nós queremos um apartamento, porque nós queremos botar um síndico lá no apartamento, e esse apartamento é um apartamento bom, assim, e nós queremos que tu se retire, né? E se você entregar o apartamento para nós vamos te dar uma indenização. Uma boa indenização, acho que dava mais um salário, o valor de um aluguel. E eles me deram, e eu já naquele momento eu já não tinha mais nada que fazer em Porto Alegre, né? Deus me levou para me batizar, eu me batizei e pronto, agora tu volta, né? E meu pai me mandando carta, naquela época não era e-mail, não era telefone, eu não tinha telefone lá em Porto Alegre também, era carta, o que tu tá fazendo aí, tá dando despesa? Aí quando vê, encaixou tudo, tudo. Daí a mudança que eu ia gastar, ia ter que contratar gente para carregar, para desmontar, tudo veio, o pessoal veio lá, botou tudo em caixa e já foi para a empresa lá, né? E eu não gastei nada, voltei para casa, ainda sobrou dinheiro. Então, sabe, quando o vento está a favor é muito bom. As coisas começaram a acontecer. E eu não tinha emprego, tanto apavorado, né? Cheguei aqui na minha cidade, o meu irmão querendo desistir lá do mercadinho que nós tínhamos na Praça do Rio Uruguai. Aí ele falou, deixa que eu vou lá, eu vou cuidar. É tudo da mão de Deus. Me levou lá eu comecei a congregar, aprender a palavra, e pai. E aí a história termina hoje aqui fazendo live para vocês. Né? Mas começou lá na morte, né? Na morte do velho homem, né? Certo? O batismo na morte, entendeu? E assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai também, nós andamos nós também na novidade de vida. Então essa história, essa balela, essa conversa, que o pessoal fala de novidade, e a novidade agora é fazer um tracinho aqui no olho, e botar uma corzinha aqui, botar um piercingzinho aqui, sabe? Tipo aqueles porcos passados, eles faziam, e botam um brinco bem meio malucão assim na orelha, né? Uma tatuagem, sei lá, sei. Isso não é novidade não, pessoal, não te iluda. Isso é velho homem, assim, cheio de parafernália, de problema, sabe?
O diabo justamente, sabe o que ele faz, Satanás? Ele dá uma tapeada, sabe? Porque o carro velho, né, leva na mecânica, lá, o chapeador, ele pensa assim, pá, mas eu vou demorar tempo aqui, vou ter que fazer solda, desamassar isso aqui, vai me dar tempo. Ele resolve, ele bota uma massa, pô, botou uma massa ali, lixou, já resolveu. É como o diabo faz. Ele faz um retoque assim, sabe? Bem mal feito. Para Deus é diferente, bem diferente. Para Deus, na verdade, nem é reformar carro velho, é pegar um carro 0 km na agência. Aí sim. Né? Então tem um detalhe que eu falei antes, talvez vocês não se deram conta. A corrida de revezamento. Hoje eu estou correndo, mas daqui uns dias Deus vai levantar o outro, que vai pegar o meu bastão e vai seguir. Entendeu? A ordem de Deus não é assim, casualmente aconteceu isso. Aí eu estava caminhando na rua, eu me deparei com um cara lá e deu certo. Eu tive sorte. Eu estava com sorte naquele dia, o cara me falou uma coisa e me ajudou e eu falei outra coisa e o cara resolveu fazer tal coisa e tudo deu certo. Entendeu? Tem gente que pensa assim, tudo. Tive sorte. Tive sorte. Não, essa história no plano de Deus não é sorte, não. Deus está traçando o plano. Agora que ele se batizou, eu vou usar ele lá, ele vai aprender. Depois ele vai fazer isso. E depois, se ele passar nessa prova, eu vou fazer isso com ele. E depois nós vamos trabalhar nessa parte do caráter dele. Tudo é Deus. Isso sim é novidade de vida, pessoal. Não te iluda com essas conversas aí, que um cara diz que é o modernão, e ele é o top, não sei mais o que, e tu vai embarcar, vai acreditar. Porque tu for no show lá do Gustavo Lima, tu é a pessoa moderna? Não. O mundo tá aí, tem as novidades, tudo, até para a pessoa se dar conta. O Espírito Santo está ali esperando até tu enjoar da coisa. Tu quer show? Tu quer rock? Vai, pode ir. Mas chega um dia que tu tá vazia da alma, tu tá triste, tu tá aborrecida, ou tu, ou ele, ou ela, não interessa. Tu já fumou todo o cigarro, todos os baseados, já fez isso, fez aquilo, até coisas pesadas tu fez, e tua alma tá vazia. Entendeu? Tu fez sexo em todas as posições. Sabe que hoje em dia o diabo está dizendo assim que o show, o bom hoje é tu explorar o sexo. Fazer um sexo assim, bem forte, né? Aquela, me perdoa a palavra, né? Aquela gozada assim que tu... e isso aí é moderno, isso é bom. Não, isso é velho homem. Chega a hora que tu tá vazia, tu tá triste, tu tá se sentindo suja. Às vezes o cara, sabe? Quando o Espírito Santo se afasta da gente, a gente vira qualquer coisa. Eu tive uma experiência uma vez, eu vou contar para vocês. Eu comecei a me interessar pela igreja, ler material evangélico, eu estava assim, naquela fase de aprender, assim, meio devagarinho eu estava aprendendo, né? E eu morava com umas pessoas, naquela época tinha uma pessoa que veio morar comigo e tudo, e ele não era muito não tinha nada a ver com a igreja, mas enfim, mas não era por eles, né? Mas essa pessoa que veio morar comigo, e tinha um amigo dele também, que volta e meia estava lá em casa. E aí um dia eu estava meio chato assim, mas eu vou fazer sexo, E eu acabei indo num lugar assim, tipo um barzinho, tinha uma mulher, e eu transei com ela, fiz sexo, paguei. E eu voltei para casa, pessoal. E no outro dia eu tive uma experiência, Deus me deu sim.
Eu estava tão mal, mas tão mal. Eu sentia assim como que se o Espírito... Naquela época eu nem sabia o que era Espírito Santo, mas hoje eu entendo. Naquele momento foi como se o Espírito Santo saísse da minha vida e me deixasse lá, sozinho. Meu Deus, pessoal. Olha, eu não sei como expressar a angústia, o arrependimento que eu tive. Sabe o que eu fiz? Eu pensei assim, não, eu de pé não posso ficar, nem de joelho, eu tenho que me deitar. Eu me deitei assim, ó, no chão, abri os braços. Eu estava morando na casa que hoje o meu irmão mora, um assoalho de madeira, sabe? Não um assoalho gelado, frio, mas é madeira, tábuas, né? E aí eu me deitei naquele chão assim de tábua, assim, estiquei os braços, fiquei assim deitado. Abri os braços, pedindo misericórdia para Deus. Pedindo, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia. Eu me lembro que eu saí naquele dia, eu vim no centro, mas eu sei que a minha aparência devia estar assim, Deus o livre. As pessoas, acho, de longe percebiam que eu estava mal. Aí eu visitei meu pai, na época eu estava com um carro, um golzinho branco, né? E eu tinha a sensação assim que eu não tinha mais nada para fazer na terra, porque, sabe, eu não tinha motivo nem para estar vivo, né? E eu cheguei para o pai, e meio desesperadão, assim, eu disse, ó pai, pega essa chave desse carro, faz o que tu quiser, resolve, faz o que tu... Eu não queria nem estar com a chave do carro. Isso aconteceu comigo, pessoal. Então vocês não fazem ideia, quando o Espírito Santo se afasta da gente. Mas pela misericórdia de Deus foi só uma lição. Ele voltou, sabe? Eu senti que passou uns dias, eu me recuperei. Mas olha, então isso aí, carnaval, sexo, porque existe o sexo, sim. Existe o sexo, Deus colocou o sexo. Segundo, né, as normas que Deus deu, é uma bênção. Tu ter uma companheira, né, tu ter uma vida sexual, né, tu respeitar coisas, o leito, né, a gente tem que ter cuidado, né. A Bíblia fala, o leito sem mácula, né. Mas aí hoje estão as instrutoras de sexo aí, né, como se diz, as influências, como tu vai chupar, como a mulher vai ter orgasmo melhor, como papapá. Isso é velho homem, né? Como é que tu vai se corromper, se prostituir, né? Tu tem que ter todo um cuidado, não é brincadeira, né? Aí tu pode enfiar de um jeito, enfiar do outro, e é tudo normal. Não é normal. Perante Deus não é normal, não. Essa aí que está dando instrução errada, se ela não se arrepender, se ela não aprender de um homem de Deus, uma serva de Deus, como é que é, vai chegar naquele dia lá, não sei não o que vai ser. Mas assim como ela está, ela não tem chance alguma, né? A velha criatura aí, e tem milhares e milhares de seguidores, né? Eu aqui, ó, 10, 20, eu já estou quase, né? Quem sabe mais tarde vai subir, mas eu não estou aí bombardeando as pessoas para seguir na minha live, não. Coisa boa, não, a gente não sai aí esparramando para, né? Coisa boa é para poucos, para aqueles que buscam, aqueles que querem aprender, né? Mas longe de mim essa ideia de querer ser uns Beatles aí, né? Famosão, para depois dizer que são mais famosos que Jesus. Não. As minhas lives estão guardadinhas lá. Quando vê o Espírito Santo leva o cara a assistir, ele se converte. Eu não estou aí, né, fazendo liquidação de Cristo. Pega e compre.
tá barato. Não. As coisas de Deus não é barato, não é liquidação, não. Não é 24 de março, como é que é em São Paulo, né? Não. As coisas de Jesus é lá na Avenida Paulista, o lugar mais caro que tem, a loja mais sofisticada que tem é o que eu estou falando. Entendeu? Não é liquidação, não, pessoal. Não se engane. É? Uma coisa é ouro, prata, pedra preciosa, outra coisa é bijuteria. Bijuteria tem uns montes aí. Imitação. Parece que é, mas não é. Não. Uma vez apareceu lá na alfaiataria do meu pai, anos atrás, quando ele estava vivo, lógico. Uma cigana vendendo uma criança no braço, né? Tem cigano bom e tem um cigano vivo, né? Esperto, né? E aí ela entrou na alfaiataria, né? Com aquela criança, assim, né? E a pretexto de cuidar da criança, da comida e tudo, ela estava vendendo uma corrente de ouro. E ela disse, ó, essa corrente de ouro é ouro bom aí. Eu preciso vender porque eu tenho a criança para cuidar e pá. E o pessoal ficou meio de olho, assim, tinha mais gente, me lembro que tinha mais gente. Eu tá, eu vou te dar um quanto, né? Uns trocos lá eu peguei. Mas eu pensei assim, se ela tem capacidade de expor a filha, ou o filho, aquela criança, para ganhar dinheiro, eu vou dar um troco só para ver como é que é, né? E daí sabe o que ela fez? Ela pegou assim uma faca, um metal assim, e botou a corrente meio assim esticada e passou aquela faca e saiu tipo saiu um pozinho assim que descascou ali daquela coisa. E ela disse, não, pode testar que é ouro, é ouro. E aí quando ele deu os trocos para ela. E o pai meio naquela, assim, vai, se meu filho é burro, não sabe nada. Mas eu fiz para testar, para ela completar toda a transação comercial dela, né? Fui ver, não era ouro, nada. Mas Deus tem misericórdia da cigana, né? Já pensou, a pessoa botar uma criança no meio. Tem gente que faz de tudo, né? Nesse mundo aí. Né? Mas eu não fiquei preocupado que perdi dinheiro, pelo menos ela levou uns trocados, quem sabe a criança ia ganhar alguma coisa. Mas é assim. Bijuteria tem uns montes. Mentiroso tem uns montes. Maracutaia tem uns montes. Mulher fácil tem uns montes. Né? Tem de tudo. Agora as coisas de Deus é frasquinho pequenininho. É raro. É caro. Tem que pagar um preço lá, não é, né? Qualquer jeito. Né? Fila comprando, é um que o outro que entra. Eu vim aqui, parece que me falaram que aqui tem coisas muito importantes para vender. Não, temos sim. Mas aí o senhor, né, dá uma folhada lá no passado da pessoa e tudo. A negociação não é assim tão simples. As novidades de vida não está no mundo, pessoal. Não está no mundo. Entendeu? Não está como tu vai passar a base, a maquiagem, como tu vai fazer. Não. Novidade de vida está no temor que tu teve, até onde tu foi com uma mulher. Tem. Deus tem tudo registrado. Tu quer casar um dia, mas como é que foi teu passado? O que tu fez? Tu respeitou? Tu teve temor quando estava ao lado de uma pessoa assim, um assado? O que tu fez? Né? Você já tem tudo anotado. A história, assim, que alguns pensam que o cara tem que ser virgem para casar, isso é fria, é bobagem. Entendeu? Isso é uma ideia, assim, que a pessoa concebeu.
Mas não é bem assim. Tu tem que ser maduro, tu tem que ser provado, tu tem que ser um cara que venceu a prova, tu tem que ser um cara que tem um passado, tem exemplos. Aí sim tu pode exigir, ó, eu quero uma joia. Agora, se tu foi um delinquente, um promíscuo, um safado, mentiroso, como é que tu vai ganhar joia? Teoricamente até pode ganhar, né? Porque se nascer de novo, se Deus fizer uma obra lá, se coisas aqui e ali, Deus, né? Para Deus nada é difícil, né? Mas, né? Essa história do cara querer, sabe, desfrutar das bênçãos, mas ele nunca plantou, como é que vai colher? Né? Nunca instruiu uma jovem, por exemplo. Ele foi mais aqueles papatudo, né? Aí chega um dia que Deus bota na mão dele exatamente o que ele merece. Essa história, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que as pessoas não se dão muito. Não passa por cima, não presta atenção. Diz assim, ó, é mais ou menos assim, eu não sei exatamente as palavras literalmente, mas é assim, ó, que Deus, para aquela pessoa que foi desonesta, foi imoral e tudo, Deus tem uma mulher, sabe, à altura dele. E é justamente uma mulher, né? É tipo um castigo quase. Ele não vai ganhar bênção, não. Né? Mas diz mais ou menos assim, aquele duro de coração e tal, ele vai encontrar justamente a mulher, uma mulher bem. Eu tenho que achar essa palavra. A Bíblia é muito extensa, pessoal. A gente se perde lá, né? Mas esse é o sentido. Que o cara duro, o cara, né? Que Deus tem uma companheira para né, a recompensa dele. E não é das boas, né? A Bíblia dá a entender que é uma mulher, né? Difícil. Como se fosse realmente quase um castigo. E nós vemos aí, tem gente carregando cruz pesada da pessoa. Então, vamos lá. Eu acho que eu já falei tudo que devia falar, né, pessoal? Eu acho que a consciência nossa é a coisa mais preciosa que existe. A consciência. Porque o diabo veio com uma seta maligna, né? Uma seta venenosa ali, querer cravar em nós, mas a nossa consciência não nos acusa. Né? Ele vem com o dardo inflamado, mas a nossa consciência está em paz. É como se fosse uma muralha, assim, um paredão, assim, um vidro assim, de espesso que nem bala penetra, entendeu? Tá ali, nós somos protegidos. Agora, se a nossa consciência está, pois mas sabe o que é mesmo? Eu não fui muito legal nessa parte, eu fiz muita coisa, Aí quando vê, né? Sobre maldição, a Bíblia diz assim, ó, que a maldição sem causa não acontece. Mesmo que te vão amaldiçoar, o fulano é isso, ele não merece, ele é um ele já fez isso, ele é até divorciado, e a gente pensa assim. Ou o outro lá já julgou, não, ele, né? Esse cara já bananeiro que já deu cacho, né? Mas o Senhor sabe. Será que ele não guardou alguma coisa? Né? Tu não sabe. Será que ele deu lá uma coisa que as pessoas não sabem o secreto do coração do homem? Só Deus. Né? E aí aquele outro que era para ser todo certinho, né? Que era para ser abençoado, porque ele sempre foi, ele nunca tocou em intercede. Quando vê, tem lá uma brecha lá que ele. E quando vê, não tem existência, casa, depois pode separar. Isso aí não tem, pessoal. Essa história, assim, ó, a Bíblia fala assim, que é lá no último dia.
aquele que chegar lá no fim, né? Nós estamos numa corrida, né? O mundo batalhando, querendo nos derrubar, isso e aquilo, os demônios aí querendo nos enganar, nos seduzir, claro, faz isso, tu vai ser mais feliz, segue por esse caminho, tu tem liberdade e tal. E quando a pessoa embarca nessas promessas, né? Mas aquele que perseverar, aquele que for até o fim, né? Reservando a consciência, né? Não deturpando, né? Coisa mais importante que nós temos é a consciência. Não é a pele, não é a boca, não é a cor do olho, não, é a consciência. Né? Através da consciência nós... Não, isso não me serve, não, isso aí não. Né? Vem cá, vamos fazer uma festa, vai ter muita mulher, nós vamos fazer, sabe, assim, nós vamos apagar as luzes e um pega o... Tá? Não, isso não é pra mim. Eu não vou embarcar nessa filha aí. Né? E aí depois quando vê, né, o diabo, mas o acusador, né? Mas tu fez até isso, tu fez. Tá tudo lá, ele também. O pessoal me perdoe que eu estou expandindo um pouco o tempo. Teve uma mulher que escreveu um livro, a Rebecca Brown, nos Estados Unidos. Ela fez um livro e ela escreveu sobre as batalhas que ela passou, porque ela se envolveu tentando libertar uma jovem envolvida no satanismo. Os Estados Unidos, pessoal, tu acha que é moleza a obra de Deus lá? Eu acho que é pior que na África. Eu acho que ganham os africanos lá com os macumbeiros, não chegam aos pés dos Estados Unidos. Né? Porque ali existe, sabe o que? O satanismo. E ali existe dinheiro, ali existe poder, ali existe fartura, né? Entre aspas, entre comillas, como diz o Uruguai. Então eles têm assim a liberdade, e o Satanás, né? Nós sabemos que o anticristo vai vir, e quem é que vai passar o bastão para o anticristo? Os Estados Unidos. É a nação que sempre foi a primeira, a nação modelo, a nação exemplar. Não vai ser os russos, vai ser os americanos. Apesar de que eu amo e respeito e adoro e desejava que a igreja nos Estados Unidos se levantasse, desejo e penso que deve se levantar e tem que se levantar, mas vai ser os Estados Unidos. Agora me diz uma coisa, né? Vamos ver, né? Aí a Rebecca Brown, agora, né, nesse estágio que ela está agora, eu tentei seguir ela um tempinho assim. Então existe assim uma experiência que ela tem. Eu não sei dizer exatamente como é que funciona isso, mas existem dois seres espirituais que acompanham ela, o bem e o mal. E o ser espiritual do mal anota tudo que ela faz, aonde ela vai e vigia ela. E o anjo de Deus também cuida e vigia. Então essa história que o pessoal, eu vou me soltar no carnaval, eu vou participar de uma festa, eu vou fazer isso, sabe? Eu vou fazer tal coisa, né? Eu vou participar de uma rave e moderna, tem muitas coisas lá e tal. O diabo está anotando tudo. O espírito maligno está anotando tudo, os teus passos. Não é brincadeira, pessoal. Entendeu? Se perante Deus o diabo te acusar e tu não tiver como se defender, não tiver um protetor, vamos dizer, um escudo que te livra, que te dá, sei lá, te protege, tu está condenado. Vocês entendem a importância do batismo? Jesus, aceitar Cristo,
é vital. Vai chegar um dia que só a misericórdia de Cristo mesmo para te livrar das ciladas. Né? Na época até quando Jesus estava aqui na terra, o Satanás queria cirandar Pedro para derrubar, para, sabe, envergonhar ele, enfim. E Jesus teve que orar por Pedro, não permitir. O exemplo de Jó. Jó foi cirandado por Satanás. Jó foi cirandado por Satanás através daqueles amigos que vieram e conversaram com ele e queriam tirar dele uma confissão. Ah, não, realmente eu pequei, eu fiz coisa errada e eu estou merecendo esse castigo. E eles não conseguiram. Eles queriam que Jó murmurasse. Entendeu? Não era o diabo que estava ali, mas eram os amigos do Jó e o inimigo e o Satanás usando eles. Lá chega um ponto quando Deus deu a vitória, olha, agora tu ora pelos teus amigos. Jó teve que orar, porque eles falharam, eles pecaram, eles estavam tão naquela coisa. Não, qual é a justificativa? Tu está aí tudo cheio de lepra, né? Tu está aí nesse estado até com cheiro, está fedendo, né? Porque, claro, uma coisa assim na pele e uma coisa que não cura, quando vê, produz até cheiro. Tu está nessa situação aí porque tu pecou. Claro, confessa para nós. Diz que tu pecou. Ai, meu Deus do céu, é assim. Mas Jó tinha uma fé alicerçada na rocha. Ele não conhecia Jesus, mas ele sabia que Deus era fiel, que ele confiava em Deus, ele sabia que... E eu creio que até no coração dele, ele já sentia, sei lá, o Espírito Santo estava ali no coração dele, né? Confortando ele. Então é isso aí, né, pessoal? Vamos desligar. Na verdade é assim, ó. Tem uma passagem na Bíblia que foi falada pelo rei, pelo esposo daquela mulher satânica, como é que é o nome dela? Da Jezabel, né? O rei, vamos ver aqui, o rei Acabe. O rei Acabe, apesar de ser esposo da Jezabel, ele acabou tendo consequências terríveis, né? Porque a geração dele, a família dele, a posteridade dele, vamos dizer, os filhos dele, tudo foram eliminados. Porque Deus não se agradou de Acabe. Mas Acabe ele tinha unção. Naquela época, inclusive, porque ele era rei, e ele disse uma coisa assim, ó. Alguém se exaltou na presença dele, né, que ia para a guerra, que estava todo, né, se exaltou. E aí Acabe disse assim, né, não se exalta aquele que vai para a guerra, mas aquele que volta da guerra. Né? Não, como é que é? Não se exalta. É essa palavra aí, a portuguesada, vamos dizer, né? Não se, vamos ver se nós vamos achar essa palavra. Vê, pessoal, comigo é assim, não é rapidinho, tem que esperar um pouco, tem que aguentar até o fim para receber a bênção. Ora essa, que é bênção lendo uma mensagem do TikTok, do celular. Ah, o Senhor te abençoa, porque não sei o quê. Ah, eu já estou abençoado. Não, tu tem que escutar, tu tem que aprender, tu tem que refletir, tu tem que mudar algum pensamento, tem muita coisa. Tu quer ganhar diploma assim né? Lê uma frase e já achou que está abençoado. Não é bem assim, pessoal. Né? Eu concordo que uma mensagem evangélica é legal, tudo, mas
Vamos assistir uma live, vamos aprender, né? É mais ou menos assim, não se exalte aquele que se cinge. Essa é a verdade. A palavra que está ali. Não se exalte aquele que se cinge, mas aquele que se descinge. O que é se cingir? É ser. Vamos ver como é que é. Primeiro Reis 20:11. Porém o rei de Israel respondeu: Dize, vamos ver qual é a palavra que está anterior a essa aqui. Vamos ver. É tão bom esse vídeo online. E Ben-Hadad, né? Ben-Hadad era um rei lá, moral, tinha os deuses dele e tudo. E Ben-Hadad. O Ben-Hadad cercou Israel e fez proposta para roubar Israel e tudo. E Ben-Hadad enviou a ele mensageiros dizendo: Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bata para encher as mãos de todo o povo que me segue. Então, quer dizer, se exaltou, né? O Ben-Hadad se exaltou. Que nós somos melhor, né? Porém o rei de Israel respondeu, diz-lhe, não se gabe quem se cinge das armas como aquele que as descinge. Quer dizer, se tu está indo para a guerra, tu não pode se exaltar. Fique bem quietinho, bem humildezinho, né? Tu não sabe se tu vai vencer, se tu vai chegar lá e vai fazer fiasco, vai voltar atropelado, né? O cara vai fazer missão, ele tem que ir bem mansinho, quietinho, se agarrar em Cristo assim, né? Porque lá ele vai enfrentar os capetas, o território do inimigo ele não conhece. Se ele não estiver totalmente dependente de Deus, ele vai perder, ele vai dar uma tropeçada aqui e tal, né? Então não se gabe quem se cinge das armas. Agora, se aquele que voltou, venceu, né? Foi uma bênção. Aí sim, né? Como aqueles que se descingem, eu lutei, eu guerrei, levei alguns espadachos, tem alguns ferimentos aí, mas venci. Aí tá, ele tira a roupa, né? Se descinge. Aí ele pode, né? Meio que dar uma exaltadinha, né? Mas então, vê só, né? O nosso rei no passado lá. Nosso rei no sentido que ele pertence ao povo de Deus, né? O rei Acabe, né? Odiado por muitos e tal, né? Mas ele tinha sabedoria. Né? Ele deu uma resposta assim, o Ben-Hadad, né? Então é isso aí, né, pá? Pois é. Eu vou ter que ler mais essa passagem, eu não sei como é que ela terminou. Se parece que parece que Israel venceu mesmo. E saíram ao meio-dia, e Ben-Hadad estava vivendo, embriagando-se nas tendas, ele e os reis, os 32 reis que o ajudavam. Olha só, era um grupo de reis. E os moços dos príncipes das províncias saíram primeiro. E Ben-Hadad enviou espias que deram aviso, dizendo: saindo de Samaria os homens. E ele disse: saí daqui para ser mais livre, ainda que a peleja saísse mais livre. E eles feriram cada um do seu adversário. E os sírios fugiram, e Israel os perseguiu. Está vendo? E vou ver o que deu para o Ben-Hadad. Está vendo? Olha só. Só mais um pouquinho, pessoal.
Ah, e por fim o Acabe pisou na bola. Tu vê? Era para ter destruído o Ben-Hadad e ainda ele fez, meio que perdoou, né? Tá vendo? Então, por fim, ele se acertou numa parte, na outra ele falhou. E por fim recebeu a paga, como se diz, né? Não foi correto aos olhos de Deus. Mas então tá, pessoal, fique na paz, que o Espírito Santo esteja na tua família, no teu lar, te orientando sobre o novo, o velho homem, novidade de vida, né? O que é, o que significa. Fique na paz em nome de Jesus, amém.